Agora imagina, você conheceu uma garota hoje e aí você tá lá, né, conversando com ela e do nada você pede ela em casamento, tá? Imagina que isso vai dar muito certo, né? Então é o que a gente fala, né? O marketing de um passo é justamente isso. Você conhece uma garota, você já vai lá e pede a mão dela em casamento, sem ao menos saber, né, quem ela é, qual a credibilidade, e ela mesma saber quem você é, qual que é a tua credibilidade, tá? O marketing desse passo é um pouco inverso. Então você conhece a garota, você conversa com ela, troca telefone, chama ela para um café, chama ela pra sair num parque, enfim, pro cinema. E aí, depois de um certo tempo, você noiva e você pede ela em casamento, tá? Então, o marketing dos passos, ele é justamente essa etapa, tá? Hoje em dia as pessoas usam muito marketing de um passo só, mas se esquecem que isso é muito agressivo, é uma coisa que as pessoas não tendem, né, a estar preparada para isso, sem ao menos te conhecer. Tá? Assim como o exemplo do casamento, nas vendas funcionam dessa forma. A credibilidade hoje, no Brasil principalmente, é muito mais importante, tá ok? O marketing de dois passos está muito atrelado a você construir uma base, né? A você construir realmente pessoas que já conhecem você e a partir desse conhecimento você começar a oferecer ali o teu trabalho, os teus produtos, os serviços, ou seja, vender, tá? Você fazer a oferta ali de casamento, tá ok? Então, o marketing de dois passos, ele está muito relacionado a você criar um relacionamento com essa base, né? Então essa base ela precisa ser ali constantemente ser alimentada, ser ali trocadas informações, ideias, fatos, relatos, conteúdos de valor também são muito importantes para você manter essa base, tá? Então ajudar as pessoas no que elas aspiram, né? Onde elas querem chegar é muito importante para a tua base. Então o público base ele basicamente vai sobreviver através disso, tá? Você criar um relacionamento, você dar conteúdo de valor gratuitamente e você ajudar essas pessoas a chegarem em algum lugar, tá? Após isso você vai começar a oferecer o teu produto, o teu serviço, o teu trabalho, para que as pessoas, através do conhecimento que elas já têm sobre você, sobre a tua marca, sobre todo o teu conhecimento, a tua expertise sobre o teu mercado, né? Aí sim elas tendem a tomar uma decisão um pouco mais assertiva, né? Imagina você tá noivado um certo tempo com a pessoa, é muito mais fácil de ela te pedir ali ou aceitar o teu pedido de casamento, tá ok? Aí o que a gente fala? A base, a público base, você tem que sempre manter, né? Você tem que se renovar, você tem que estar sempre buscando a criar uma base nova, né? Trazer pessoas para essa base, tá ok? E aí é o que a gente fala, a partir do momento que você mantém e você vai lá e revisita, renova toda vez essa base, você começa a criar o teu brand, a tua marca, certo? Você começa a fazer as pessoas conhecerem você em cima do que você tem de expertise, de mercado. Então, as pessoas vão te conhecer com a base. Sem a base, dificilmente as pessoas vão ter noção de quem você é e qual que é a tua credibilidade, tá? Por que eu falo muito de credibilidade? No Brasil, ele é muito importante, muito importante. Eu vou falar isso um pouquinho no final do vídeo, então fica até o final que você vai dar uma olhada exatamente o que é e por que ter credibilidade para vender através da internet, tá? As mídias sociais também. Então, a partir do momento que você cria esse brand, você começa a ser conhecido pela tua expertise, tá? O que a gente fala? A base, ela existe duas fases. O público mais quente, que é a base quente, né? E a base fria, tá? A base quente, ela tende ali a ser pessoas um pouco mais perto de você, mais próximas a você. São pessoas que assinam a tua lista, assinam as tuas newsletters, ou seja, alguma coisa que você já faz, as pessoas estão sempre acompanhando teus e-mails, enfim. E a gente fala que a frequência dos e-mails é importante, então essa base um pouco mais quente, elas tendem a abrir teus e-mails constantemente, tá? Também tem os seguidores, né? Aqueles seguidores mais engajados, que comentam, que compartilham, que marcam pessoas. Então isso é uma base um pouco mais quente, tá? Os seguidores, fãs, dependendo se você estiver na página do Facebook, tá? No YouTube também. Agora uma base mais fria é aquela base também de seguidores e fãs ali, né? Das páginas, das mídias digitais, mas sem engajamento. São pessoas que nem fedem nem cheiram, as pessoas que estão ali no meio termo, elas nunca comentaram o teu post, elas nunca marcaram alguém, elas nunca referenciaram você, tá? Faz parte da sua base porque já te acompanham ou te acompanham por algum tempo, né? Estão ali no meio fio. E aí tem aquela questão também das pessoas que não abrem os teus e-mails, elas se cadastraram, né, para receber todo o teu conteúdo, mas elas não abrem o teu e-mail, por algum motivo elas não abrem. Então uma base um pouco mais fria, né? A gente fala a questão do e-mail porque tem como a gente controlar isso pela taxa de abertura, né, dos e-mails. Então a taxa de abertura, ela é controlada a partir do momento que você dispara e-mail para 100 pessoas. Se 99 abriu ou 90 abriu, esses 10 são um público base mais frio, tá ok? E aí a gente vai falar um pouquinho agora também de público frio, né? Que é totalmente oposto
do público base. O público frio, ele é um público assim que não te conhece, nunca te viu, nunca ouviu falar de você, né? E as pessoas tendem hoje no mercado, somente quem está começando aí na parte digital, elas tendem a usar muito esse público frio para vender diretamente. E é um erro fatal, né? Quando você para pensar que você precisa ter credibilidade, as pessoas precisam entrar para a tua base, te conhecer, para poder comprar de você. Isso é normal, tá? Nós não compramos de quem nós não conhecemos, pelo menos diretamente em um ticket alto. Tá? Então isso é normal, totalmente normal. Então a partir do momento que você tem um público frio, que não te conhece, que não sabe o que você é um público que não faz parte da tua base, é um público que não te acompanha. Então para que você vai gastar dinheiro com anúncios de venda para esse público? Tá? Então hoje é o que acontece muito. Tá? E aí tende a ficar muito mais caro os teus anúncios de venda para um público mais frio, porque eles não te conhecem, diferente do público quente. O público quente, os anúncios eles são muito mais baratos, porque as pessoas já ouviram falar de você e quando vê um post seu patrocinado querendo vender uma oportunidade, teoricamente as pessoas tendem a reagir mais, né, do que um público frio com aquele público da base, tá? Então essa é a diferença de você qualificar o teu público e ser muito mais assertivo ali no investimento dos teus anúncios. Então quando você anuncia para a tua base, a diferença é gigantesca, simplesmente gigantesca, principalmente na conversão, tá? O que a gente fala da questão da credibilidade também, aí pegando um pouco o gancho do público frio. A partir do momento que você não sabe, as pessoas não te conhecem, as pessoas nunca te viram, você oferece um anúncio para essas pessoas vão checar quem é você, vão checar a tua credibilidade. Se elas nunca te viram, elas pelo menos vão te acompanhar por um tempo. Então é muito mais assertivo você publicar um conteúdo, certo? Relativo a algo que você tem, que você fala, o teu conhecimento, do que você oferecer uma venda para esse público frio. Porque eles tendem, né, a não comprar, pelo menos de início. Então o que a gente fala? Cria uma base através do teu conhecimento, com os conteúdos, impulsiona isso, o teu lead vai ficar muito mais barato e venda somente para a tua base, tá? É muito mais assertivo, tá? Então, essa questão da credibilidade no Brasil é muito forte isso, muito. Se você estivesse num país aí, Estados Unidos ou da Europa como um todo, a gente já sabe que as leis funcionam, que as coisas funcionam. Então, se alguém, por acaso, te der um golpe, teoricamente as pessoas estariam presas ali minutos depois, horas depois, tá? No Brasil é um pouco diferente, né? A gente sabe que muitas das coisas que, principalmente online, acontecem, ficam anos e anos aí sem respostas e às vezes não tem respostas, a gente não tem um resultado de um golpe que sofreu, enfim. Então, isso é muito importante a gente entender, porque as pessoas só vão comprar de você a partir do momento que sabe que você entrega, que você é uma pessoa confiável, que você tem a expertise do que você está falando. Então, gerar a credibilidade através do seu público base é muito importante. E o público frio, você simplesmente, né, deixa de vender para eles diretamente, tá? Então, essa é a importância de você separar o público base do público frio.